vamos falar um pouquinho agora de métodos e tecnologias que nos permitem a fazer a execução de uma pesquisa bibliográfica sistemática. Então, vamos falar quais são essas atividades para a sistemática. Vamos fazer o planejamento, depois vamos usar métodos e vamos executar. Bom, o Petersen, como eu falei, ele trabalha muito publicando artigos sobre mapeamento, e a Kitchen, que fala bastante sobre revisões dentro da área da computação, os dois, não são autores da área da saúde, eles trazem, cada um de uma forma diferente, essas 3 etapas que a gente já comentou anteriormente: planejamento, execução e agregação. Só que um traz com um pouco mais de detalhamento, já inclusive indicando aqui passos importantes para que sejam os trabalhos caracterizados como sistemáticos. Tá? Então, no caso aqui, por exemplo, objetivo, tem que ter uma pergunta de pesquisa, tem que ter as palavras-chave e como é que eu combino elas, a determinação de quais dados eu vou tirar, isso é típico de mapeamento. Aí tem a execução da busca, e dizer quais são os mecanismos de busca, depois eu tenho que fazer uma seleção, a extração dos dados e tal. Então, vejo que existe um paralelo entre esses 2 autores, que é basicamente aquilo que a gente está adotando como macro etapas para fazer uma pesquisa bibliográfica, de um modo geral. Só que isso é obrigatório no caso de uma pesquisa sistemática. Então, a gente pode usar exatamente aquilo que a gente comentou anteriormente para uma pesquisa não sistemática, os mesmos 7 itens de pergunta, que é o 5W2H. Aqui eu tentei identificar que das 7, 4 dessas perguntas, elas vão ter nuances específicas para a pesquisa sistemática. Então, é isso que nós vamos adentrar agora. O porquê é o mesmo, o quando é o mesmo, o tipo de material é o mesmo, mas quem vai fazer, quanto, aonde e como, isso sim modifica em função de ser uma pesquisa bibliográfica sistemática. Então, vamos entrar um pouco nesse detalhamento. Quem? A pesquisa sistemática deve ser preferencialmente executada por mais de um pesquisador. Preferencialmente. Veja, muda um pouquinho em relação das pesquisas que a gente comentou anteriormente, que é muito centrado no estudante de pós-graduação, no mestrando. Aqui já se sugere para a sistemática, vamos usar outras pessoas. Então aqui, Sampaio e Mancini, por exemplo, defendem que pelo menos 2 pessoas têm que estar envolvidas, e uma confirmando, de preferência, o trabalho que é feito pela outra. Não diminuir a possibilidade de dúvidas sobre a seleção ou não de um determinado texto. É importante registrar quais os papéis que esses pesquisadores vão ter. Então, são 2 pessoas? Então tá. Para uma sistemática existem várias partes, vários momentos, aí eu preciso saber quem participou do que, aonde, e distribuir as responsabilidades. Muito frequente a gente encontrar artigos publicados de mestrandos, que obviamente tem o orientador, porque acompanhou o processo, e o orientador é responsável por ajudar no processo de validação do protocolo. A gente vai aprofundar o que é esse protocolo, mas é a validação de toda a sistemática que foi adotada, as palavras que foram selecionadas, e o processo de mediação, ou seja, quando houve algum tipo de dúvida, o orientador vai e analisa o texto que foi selecionado pelo mestrando, para que ele então possa ajudar a decidir, continua ou não aquele texto dentro do meu processo. Então, se tiver 2 pessoas, e é muito provável que tenha pelo menos 2, orientando e orientador, aí já entra essa questão, para ser sistemática, tem que dizer o rigor desse processo, que é quem que fez o quê. O quanto? Bom, aí a gente já induziu vocês, quando a gente apresentou a diferença entre as sistemáticas, que a quantidade de referências
ela varia muito em função do tipo. A bibliométrica pode chegar a milhões. Mapeamento, dezenas de milhares. Revisões e meta-análises, vou colocar aqui algumas centenas, chegando a alguns milhares. É possível, entendeu? Então, é diferente daquilo que a gente falou, uma revisão tradicional, um levantamento de trabalhos selecionados, fica ali uma dúzia de trabalhos, já é algumas vezes suficiente para um trabalho de TCC, talvez até para um trabalho de mestrado, se for uma área já bem conhecida pelos envolvidos. Então, a gente só faz ali um update do conteúdo. Mas a sistemática aí já abre bastante o quantitativo. Isso tem que ser controlado por um limiar de análise que a gente já comentou também, e a gente vai aprofundar mais adiante nesses quantitativos, tá bom? Mas é muito mais do que uma tradicional, costuma ser muito mais do que uma pesquisa tradicional. Aonde? Bom, aqui entra a questão das fontes, né? Os veículos. Quais os veículos específicos e quais os mecanismos de busca, ou seja, os Academic Search Engines, que a gente vai utilizar. Eu preciso explicitar isso e eu preciso, inclusive, justificar isso. Eles devem ser apresentados. Escolhi este por ser o veículo mais frequente de discussão do tema, não sei das quantas. Escolhi esse mecanismo de busca porque ele contempla uma ampla variedade de artigos publicados na área da engenharia. Não, porque esse aqui tem muito de engenharia, mas tem muito da área médica também. Então, este é o mais apropriado. E é desejável que se justifique, para que quem esteja lendo perceba que você está procurando no melhor lugar para procurar. Não ficar a dúvida. Temos aqui um artigo que foi publicado em 2014, que analisa vários mecanismos de busca, comparando vários recursos e a abrangência dele. E este trabalho, então, consegue dar um indicativo de quais são os melhores mecanismos de busca dentro do contexto das áreas das exatas, mais especificamente da computação e engenharia. É um artigo do Diego Buschinger, 2014, tem ali das referências do nosso trabalho também. Temos também indicação dos comitês de área, por exemplo, da CAPES, que às vezes indicam, olha, tem esses e esses e esses aqui, e indicação de um outro artigo secundário pode indicar, olha, eu fiz o levantamento na área e para quem está trabalhando nesse tema, aqui tem um mecanismo de busca ou aqui tem um veículo onde essa discussão está mais intensa. Por isso, mais uma vez, o benefício de, às vezes, se começar procurando um artigo secundário, porque ele já vai indicar, olha, essa discussão está acontecendo nesse veículo. Os orientadores, né, às vezes já têm alguma indicação própria por experiência, e então eles, já podem estar indicando onde eles entendem, percebem, ou tem algum indicativo. Tem que perguntar para poder saber se está acontecendo ou não. Bom, mecanismo de busca muito utilizado é o Google Search, o Google Acadêmico, ou Escola Google. Tá? Aí tem uma ressalva muito importante, que a gente já fez em outros momentos com relação ao Google Acadêmico, mas alguns autores que são especificamente da área de pesquisa bibliográfica, colocando que o Google Acadêmico deve ser evitado como fonte de pesquisa para aqui especificamente, mapeamento sistemático. O que acontece? Ele tem formas de privilegiar alguns artigos em detrimento de outros. Então, isso faz com que uma pesquisa acabe tendo resultado diferente de uma outra pesquisa idêntica em função da pessoa, em função do lugar, em função da instituição, em função do artigo, da onde que vem a instituição, em função da instituição em que vem o artigo. Isso não é o desejável quando você está procurando sem ter nenhum
tipo de bias, nenhum tipo de direcionamento. Por experiência, então nós temos aqui a CAPES, como comentei. Vocês pegarem a página 16 do documento de área da CAPES, que é da área da ciência da computação, um documento de 2013, ele diz: as fontes de dados mais relevantes para a área da ciência da computação são o ISI Web of Science, o Scopus, ACM Digital Library, I3 Explorer, Springer Link, InterScience, Science Indirect e Cielo. Isso está escrito lá no documento de área de ciência e computação. Então, você pode escolher os seus mecanismos de busca dentre este rol aqui e dizer, olha, por que eu escolhi o Scopus e o Digital Library? Porque dentro do comitê de área da ciência da computação são alguns dos mecanismos mais indicados. É um tipo de justificativa para não cair de paraquedas. Vou usar o Digital Library. Por quê? De onde que veio isso? Então, se você não tem nenhuma justificativa, eu sugiro considerar essa possibilidade. Entretanto, esta informação foi tirada do documento de 2017, provavelmente agora 2020 ou 2021 deve ter um novo documento de área, é o documento que analisa os programas de pós-graduação. Provavelmente não deve vir esse tipo de coisa, mas, enfim, eu ainda acho que esses, tirando o InterScience, eu considero que os outros ainda são bastante importantes dentro do contexto da engenharia e da computação. Aquele artigo que eu falei do Diego, foi um artigo que nós publicamos em 2014, fazendo uma análise bem organizada, sistemática, dentre os diversos mecanismos de busca, e a gente comparou e tentou criar uma métrica de importância deles baseado nos recursos básicos, na abrangência dele, nos recursos auxiliares, enfim. E aí nós chegamos num quantitativo de 40, nós chegamos em 18 mecanismos de busca que nós entendemos que sejam bastante ricos de recursos e que atendem à área da computação e engenharia. Primeiro ali é o Web of Knowledge, que contém o Web of Science, o Engineering Village, o Scopus, o I3 Explorer, Digital Library. Vejam que meio que coincide, e ainda o Science Direct, coincide com o que a CAPES avalia. Por isso que eu falei que o InterScience, lá da CAPES, foi um que está fora. Também, lá na CAPES, ela fala do Cielo. O Cielo aparece mais lá embaixo, né? Então, esses caras aqui são para a área da computação e engenharia, que trazem mais recursos e que têm uma abrangência bastante grande entre revistas e eventos. E o Scholar Google, olha lá embaixo, vejam, em termos de recursos e em termos de abrangência, ele ficou em último lugar nessa nossa tabela. Então, parece uma tentação, é muito simples, é muito fácil, é só um campozinho ali, mas na hora que você quer fazer uma pesquisa realmente mais direcionada, com filtros e tudo mais, aí vocês vão ver que o Scholar Google começa a pecar em quantidade de controles do processo. Então, esse artigo pode justificar se você usou na tua pesquisa, ou vai usar na tua pesquisa, Web of Science, Engineering Village, Scopus, etc. Aqui eu trago para vocês um começo de uma outra discussão, que é assim, quantos mecanismos de busca? Tá? Então, há um tempo atrás, em 2010, teve um artigo aqui do Jackson sobre a abrangência dos mecanismos de busca. Então, ele usou essa ferramenta, o ADAT. O ADAT vai trazer os resultados de busca de um mecanismo de busca e comparar com os mecanismos, os resultados de busca de um outro mecanismo de busca e ver o quanto que houve de sobreposição.
Então, ali, esse gráfico mostra que foi feito uma busca em azul ali, teve um certo quantitativo, cerca de 5.000, só que desses 5.000, 1.800 apareceram num segundo mecanismo de busca que ele comparou. O que está sendo dito aqui na real é esta busca, ela não conseguiu trazer uma quantidade significativa de resultados somente em um mecanismo de busca. Vejam que existe uma quantidade significativa de resultados obtidos somente pelo segundo mecanismo de busca. Então, olha, estou deixando, se eu usar só um ou só outro, eu vou estar deixando de receber informações de 3.000 artigos de um lado, 6.000 artigos do outro, para 2 mecanismos de busca. Então, não dá para considerar somente um. Aqui um outro trabalho complementar traz a mesma informação. O mesmo tipo de análise, aqui a imagem inclusive está melhor, a gente tem o Web of Science, Engineering Village, antigamente chamado de Compendex, e o Scopus. Vejam que somente 2.000 artigos foram encontrados que estavam, independente da base, eu encontraria. Mas eu tenho 7.000 artigos no Scopus, mais 300 e tantos no Engineering Village, e mais 800 no Web of Science. Então, eu adotar somente um desses mecanismos de busca, eu estou correndo um risco muito grande de não estar encontrando coisas importantes. Pelo menos 3 mecanismos de busca devem ser considerados quando você for fazer uma pesquisa sistemática. Se você puder contemplar mais, as 5 seria um outro número mágico, mas que já começa a soar, 5 é um bom quantitativo, considerando que a gente tem ali a CAPES indica 7, considerei 5, estou contemplando uma boa parte daqueles originariamente indicados. Nenhuma base bibliográfica é capaz de retornar sozinha todos os estudos primários pertinentes a uma revisão sistemática. Eu acrescentaria mapeamento sistemático também, principalmente bibliometria, né, pesquisa bibliométrica. Então, esse tipo de frase vocês vão encontrar em alguns autores. Nenhum cobre tudo e não dá para usar somente um. Essa é a mensagem final aqui. Quais são os mecanismos de busca? Bom, mais uma vez, nós temos que conversar com o orientador, porque se não tiver nenhuma indicação, talvez aquela informação quantitativa do artigo de 2014 possa ajudar, mas dentre aqueles 7 indicados pela CAPES, ou se você encontrar indicações em outros materiais, qual deles? Aí entra, mais uma vez, o papel do orientador, e ele ter o feeling, ele ter a experiência dele, provavelmente nós vamos encontrar a maior quantidade de artigos relacionados com o nosso tema. Vamos começar a adentrar na questão específica do como, que é o grande diferencial. Então, como fazer uma pesquisa sistemática? Bom, nós temos que aprofundar um entendimento no fraseamento, no processo de seleção, priorização, mediação e numa etapa muito importante que é a validação do protocolo. Vamos lá. Uma pesquisa bibliográfica sistemática tem a etapa de planejamento ampliada. Ali a gente vai detalhar objetivos, critérios, tanto de pertinência quanto de qualidade, e critérios de mediação. Então, não é só o que, é o que e como. E esses critérios é que vão trazer aí os porquês também. Tudo sistemático tem que trazer a pergunta primária de pesquisa. Então, o que direciona este texto? O que direciona esta pesquisa? É responder esta principal pergunta de pesquisa. Às vezes, nós vamos ter perguntas secundárias, que são desdobramentos da pesquisa, da pergunta
primária. Às vezes a gente encontra uma pergunta mais ampla para uma determinada temática de pesquisa, e aí a gente começa a dividir aquela pergunta mais ampla em algumas perguntas secundárias, que são, obviamente, desdobramentos, que vão me ajudar a raciocinar sobre os elementos para a pergunta principal ou pergunta primária. Em alguns textos, vocês vão encontrar diretamente várias perguntas, que seriam várias perguntas primárias. Não, alguns textos, alguns autores não indicam fazer a primária e a secundária. Não. Quais são as perguntas principais deste estudo sistemático? Quando a gente tem uma pergunta primária, ela vem alguma coisa do tipo: como se dá a pesquisa dentro da área de inteligência artificial para análise da qualidade da água da torneira? Ou investigar, objetivo, pergunta primária, é investigar, como está a investigação, como é a investigação, ou explorar um determinado, uma técnica, aí você tem que ser específico, né? Qual a técnica, explorar a técnica tal em relação a um conjunto de métricas ou numa área de aplicação. Ela é bem ampla nesse sentido. Essas perguntas primárias, as perguntas principais, elas não podem ser triviais, elas não podem ser quantificáveis, elas não são do tipo sim ou não, não pode ser do tipo que vão dar uma resposta, um número, entendeu? Para esse tipo de pergunta, a gente se reserva aí as secundárias. Então, as principais, as primárias, a gente pode dividir em várias secundárias, e nas secundárias a gente pode sim ter perguntas mais objetivas, mais diretas. Outro aspecto importante é as palavras-chave. A gente já viu, mesmo na tradicional, mesmo em outros tipos de pesquisas bibliográficas que a gente comentou, as palavras-chave são muito importantes, são cruciais. Vamos falar um pouquinho sobre elas. A gente precisa, usando elas, chegar nos filtros, né? Então, qual que é o foco? Como a gente descreve o foco? Se você não sabe aonde quer chegar, nenhum caminho serve. Então, aqui está uma motivação para a gente refletir bastante sobre as palavras-chave. A gente tem que saber exatamente onde a gente quer chegar, e as palavras-chave são o indicativo disso. Senão, pessoal, nós vamos encontrar muito resultado que não é pertinente à nossa pesquisa, nós vamos perder muito tempo, nós vamos ter um trabalho extremamente cansativo e pouco produtivo. Então, é fundamental refletirmos sobre as palavras-chave. A Felizardo traz que a identificação da string de busca mais adequada para uma revisão e um mapeamento sistemático também é, de fato, uma atividade inerentemente iterativa. O que nós estamos colocando aqui? Não vai cair de paraquedas. Provavelmente vocês não vão encontrar isso pronto e não vão acertar da primeira vez, porque é um processo até vocês entenderem qual é a direção, qual é o foco. Então, precisa de maturidade, precisa de um pouco de experimentação. Compor essa string de busca, que é a composição das várias palavras-chave, é realmente um trabalho que eu diria, inclusive, intelectual, porque exige uma interpretação e um entendimento sobre o que está. Ele é muito desgastante manual, mas ele precisa de uma atenção e um entendimento sobre a área. Então, é intelectual também. Depois que tiver uma noção mais clara das palavras-chave, aí nós temos a composição da frase de busca. Para isso, existem alguns modelos de composição de frase de busca. O Václavic, que é um dos autores que tem um livro, Metodologia da Pesquisa para a Ciência da Computação, a gente comentou no começo do curso, lá na página dos 25 da versão 2008 do seu trabalho, do seu livro, ele sugere que a gente componha as frases de busca trazendo técnicas e área.
compor as técnicas e áreas, compondo esses elementos, você vai fazer uma pesquisa já dando um certo direcionamento para o teu trabalho. Se não conseguir, ele sugere, inclusive, uma flexibilização quanto à técnica, então, mencionar outras técnicas, ou subir o nível de abstração da identificação das técnicas, é uma estratégia, ou áreas de aplicação diferentes. Então, você flexibiliza a técnica na mesma área. Opa, que outras técnicas naquela área têm sido usado? Ou o contrário. Bom, a mesma técnica ou aquela técnica específica, tá, que outras áreas próximas ali têm sido usadas. E com isso eu consigo trazer informações que são úteis, segundo Václavic, para a minha técnica específica da minha área específica. Essa é uma estratégia que ele sugere, que ele tem encontrado dentro da área da computação especificamente e que tem trazido resultados bons. Uma outra técnica de fraseamento importada lá da saúde é a PICO, onde esse PICO vem de Patient Intervention, Comparison and Outcome. É uma proposta que veio da Universidade de McMaster e que, para o contexto médico, indica, se você fizer uma pesquisa indicando claramente qual é a tua população, que tipo de intervenção, como que você está comparando, que elementos de comparação você está fazendo, qual é o resultado que você quer desta intervenção, estes elementos são significativos, são importantes e são suficientes para você fazer uma boa frase de busca dentro de um contexto de pesquisa. Aí vocês vão questionar, poxa, mas é da área lá da saúde, vai ficar difícil de... Bom, a gente já tem ali a própria Felizardo, que já é um livro dentro da área tecnológica, ela menciona um outro texto que tenta fazer um comparativo desses elementos para as áreas da exata. Então, você tem possibilidade de fazer a identificação da população, as pessoas, você vai colocar sexo, idade, raça, você vai colocar algum tipo de patologia, algum critério de ter ou não ter certas patologias. A intervenção é o que você está fazendo, é o princípio ativo, é um procedimento, é uma droga, alguma coisa que da área da saúde, farmacologia, etc., está sendo experimentado, trazendo para o contexto das exatas, é o artefato que você está construindo, seja uma placa, seja um modelo, seja um software, o que você está propondo, entendeu? A técnica, o uso de uma técnica. O C vem da comparação ou tipo de controle, então, lá da área da saúde, é o relacionado com quais são as métricas que eu estou utilizando, entendeu? E o R vem sobre os resultados. Eu medi desta forma, talvez com este instrumento, que resultado eu espero? Melhora para qual indicador? A gente tem, às vezes, alguns resultados que são quantitativos, que a gente pode otimizar, que a gente pode aumentar, ou às vezes diminuir, né? Então, são esses tipos de resultados que a gente pode fazer um paralelo entre os itens da área da saúde com, aqui o artigo ele fala da área da engenharia de software, mas ajuda bastante a gente refletir para o contexto das exatas como um todo. Então, população, por exemplo, categoria específica de engenharia de software. Então, se é um engenheiro novato, um engenheiro experiente, ou uma área de aplicação, né, quando se fala população, é um sistema de controle de tráfego, é um sistema transacional, é um sistema inteligente. O grupo de indústria, por exemplo, então dá para considerar ali. O grupo populacional que
será observado para intervenção. Dentro da área, por exemplo, da computação, a gente trabalha muito também com usuários, né? São pessoas que vão usar os sistemas. Então, a caracterização desses usuários entra, por exemplo, uma pesquisa de IHC, entraria aqui. Intervenção, qual é o método, qual é o procedimento, qual é a tecnologia, aquilo que será efetivamente investigado, o modelo, o equipamento, o software. A comparação, o procedimento, a tecnologia ou ferramenta que foi utilizada, parâmetro de referência, conjunto de dados iniciais que foram usados. A gente vai ver que se foi usado ou não bancos de dados para rodar determinados tipos de simulações, determinados tipos de testes automáticos e tal. Isso é relevante, pode ser relevante para a tua pesquisa. Resultados, quais são os fatores que você está levando em consideração, importantes da tua pesquisa, quais são os efeitos que vocês esperam, como eu já falei, melhora, otimização, diminuição e assim por diante.